E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Então, professor Denilson Seixas, vamos para mais uma videoaula. Hoje o assunto é educar para a solidariedade. Então, eu elenquei aqui algumas características da sociedade atual e a gente vai poder analisar a importância da solidariedade de um mundo mais cooperativo. Então, se a gente for analisar o que nós temos hoje como sociedade, tá? Eu elenquei aqui alguns tópicos. Por exemplo, a questão do individualismo. Então a gente percebe algumas práticas individualistas no dia a dia. Por exemplo, no trânsito, a gente vê, né, os motoristas passando o sinal vermelho, estacionando em local proibido, também passando ali, desrespeitando a faixa de segurança. E isso, o que é isso? Né? Nada mais, nada menos do que a pessoa pensar somente no seu próprio benefício. Às vezes também a gente vê pessoas jogando o lixo na rua, em qualquer canto da rua, em nossa cidade, né? E o que nada mais isso nos mostra aí, né, do individualismo, a pessoa querer somente descartar ali o lixo e não se preocupar, e não percebe que aquilo faz parte, né, vai fazer mal para toda a comunidade, para toda a cidade também, né, para a coletividade. Então, a gente tem aí vários exemplos de individualismo. Também coloquei aqui a falta de empatia, onde a gente não consegue se colocar no lugar do outro, né, de sentir as necessidades dos outros, e isso também é uma característica. A intolerância, né, a gente vê aí muitos casos na mídia, intolerância religiosa, intolerância em relação a outros grupos culturais. Então a gente vê inúmeros momentos aí de casos de intolerância presentes em nosso dia a dia. Também a questão do racismo, a gente está percebendo isso no Brasil e no mundo, né? Muitos casos de racismo. O valor ao material, né? O mundo material, parece que o ter é mais importante do que o ser. Então as pessoas, se o fulano de tal lá tem tantos bens materiais, ele é um cara muito valorizado, uma pessoa muito valorizada, né? Então, hoje em dia, existe isso, né? O consumismo exagerado também, e isso vai gerar um problema para o meio ambiente, porque quanto mais a gente consome mercadorias, produtos, mais os recursos naturais estão sendo retirados, e muitas vezes a gente consome produtos que muitas vezes a gente não vai utilizar, né, de forma imediata, ou logo vai descartar este produto aí, né? Então, muitas vezes existe ali o marketing, a propaganda, que nos influenciam e manipulam, às vezes, né, o nosso comportamento e fazendo com que a gente, então, compre determinado produto e muitas vezes a gente nem tem tanta necessidade de comprar esta mercadoria. Também os discursos de ódio, coloquei aqui, que principalmente aí com a polarização política no Brasil e no mundo, né? E com as redes sociais também, existe muito esses discursos de ódio, né? As pessoas não se toleram, a democracia ali, o debate, né, está muito esvaziado e o que prevalece hoje em dia são esses discursos, né, parece que um é inimigo do outro, né, não consegue debater as coisas, né, de forma mais amigável, vamos dizer assim, né? Também a violência contra as minorias, coloquei aqui. Então, a gente tem aí violência contra as mulheres, violência contra os indígenas, violências entre outros grupos sociais aí também, né? Então, são características do mundo atual e por isso, então, a urgência deste assunto, tá? Da educar para a solidariedade. E como professor de história, eu sempre trago, né, faço uma visita um pouco ao passado para que a gente possa entender como nós estamos nesta condição de sociedade hoje. Então, eu trouxe aqui as bases de um período da história onde foi construído aí alguns princípios que nos influenciam até hoje. De qual período que eu estou falando? Da Idade Moderna. Tá? Hoje nós vivemos na Idade Contemporânea, mas lá na Idade Moderna, que vai de 1453 a 1789, ali se instituiu alguns princípios
e vai ter uma mudança radical se comparado ao período anterior, que era o período medieval, né? Então, na Idade Média, havia toda uma visão mais religiosa, o mundo ocidental, principalmente na Europa ali, né? A Europa vivia a influência da Igreja Católica ali na época, né? Então a religiosidade naquela época era muito importante. E a partir de agora, então, com a Idade Moderna chegando, a partir de 1453, se institui ali o chamado antropocentrismo. O que significa isso? Antropos significa, né, ser humano. Isso significa que o ser humano agora ele vai ser mais valorizado como um ser criativo, inventivo, um ser que promove mudanças. Ele é o protagonista da história, né? Ele que vai fazer as mudanças na sociedade, vai desenvolver tecnologias, né, a partir da ciência ali. Então, isto vai dar uma ênfase muito grande ao ser humano. E isso vai fazer com que o ser humano, então, se sinta, né, superior aos outros elementos da natureza, porque até então havia um equilíbrio entre o ser humano e a natureza. E agora, então, o ser humano vai usar, a partir da ciência também que vai se desenvolver, a gente vai ter uma espécie de uma revolução científica ali na Idade Moderna, o ser humano vai conhecer melhor os elementos da natureza e vai fazer com que esses elementos sirvam a ele somente, né? E isso vai ocorrer um desequilíbrio nas relações entre o ser humano e a natureza, então. A partir também disso vai surgir o capitalismo. O sistema capitalista vai se desenvolvendo a partir da Idade Moderna e isso vai fazer com que as pessoas vão ter a possibilidade agora de criar o seu próprio negócio, né? Vão desenvolver o seu próprio negócio, gerando então a sua riqueza e, consequentemente, isso vai gerar também um individualismo, porque a pessoa vai pensar em si, no seu grupo, na sua família, e isso vai gerar então uma mudança, né, no comportamento humano com o individualismo, né? Então eu elenquei aqui as bases da modernidade, tá? O antropocentrismo, o individualismo, o capitalismo e a valorização da ciência. Tem um autor da sociologia chamado Max Weber, ele vai dizer que nesse período da Idade Moderna, então, com o advento da modernidade, vai surgir o desencantamento do mundo. O que significa isso, né? Que as pessoas vão, aos poucos, se livrar, se distanciar das tradições e também da religiosidade. Então, o mundo moderno, segundo ele, vai se tornar um mundo mais burocrático, mais com as relações impessoais. As pessoas vão se distanciar também uma das outras. As relações vão ser mais relações mais frias, vamos dizer assim, né? Mais impessoais. E isso vai fazer com que haja, então, esse tipo de comportamento, né? E essas características da Idade Moderna vão, ao longo dos anos, aí, nos influenciar até o dia de hoje, né? Por isso que nós temos aí este tipo de sociedade, uma sociedade muito individualista, muito materialista, uma sociedade pouco afeita às relações de cooperação, muito mais voltada para a competitividade do que para a cooperação. E a ideia de hoje, então, é trazer estas reflexões. Bom, tem um livro chamado Ajuda Mútua. É um livro de um autor russo e ele trata sobre a importância da cooperação e da solidariedade para o desenvolvimento das espécies. Lembram que o Charles Darwin, né, foi o autor aí da evolução, da teoria da evolução das espécies, né, onde a espécie então tinha lá determinadas condições que fez com que determinado elemento daquela espécie conseguisse então sobreviver em detrimento de outras que não conseguiram, porque não conseguiram se adaptar ao meio
consequentemente, né, esses elementos, né, fizeram com que algumas espécies prevalecessem, conseguissem sobreviver e conseguissem, então, se adaptar ao meio e, consequentemente, ir adiante em sua jornada, né, aqui na Terra. Bom, isso falando, né, das espécies como um todo. Este livro, Ajuda Mútua, ele vai mudar um pouco a perspectiva, o foco, o olhar, né, sobre as espécies, como elas evoluíram. E o autor diz, então, que os princípios de evolução das espécies foram principalmente baseados não na competitividade, não da lei do mais forte, mas sim na solidariedade, na cooperação e na ajuda mútua. Então isso foi fundamental para que as espécies pudessem evoluir ao longo dos anos. Então é bem importante esta visão aí deste livro, Ajuda Mútua, né? Um fator de evolução. Também eu trago a ideia aqui de um autor chamado Leonardo Boff, e ele trabalha num livro que é o livro Ética e Moral, A Busca de Fundamentos, e ele trabalha questões sobre a humanidade, questões sociais e também questões ambientais. E ele, então, neste livro, ele faz um apanhado, por exemplo, sobre a humanidade. E ele diz, então, que o ser humano ele foi um ser de conquista. Né? Desde a sua origem, por exemplo, se a gente for ver lá os primeiros hominídeos, né? Principalmente lá com o Homo erectus, saíram da África, foram para outras regiões, né? Devido à necessidade da busca de alimentos, né? Para a sua sobrevivência. O ser humano, então, lá os hominídeos, saíram da África, foram para a Ásia, né? Para a Oceania, foram também para a Europa, para a América, e o ser humano, então, foi conquistando, né, coisas a partir disso. Também, se a gente for ver em outros momentos da antiguidade, lá a gente viu lá grandes impérios formados, né, conquistando regiões, conquistando povos, colocando pessoas sob regime de escravidão. Depois aqui, com a Idade Moderna, as grandes navegações, ali o período da colonização da América, colonização do Brasil, os europeus vieram para cá, conquistaram os povos nativos. Hoje em dia a gente vê aí os astronautas, né, conseguindo conquistar o espaço cada vez mais, né? Então, o ser humano sempre foi um ser de conquista. Mas essas conquistas não foram acompanhadas de um comportamento ético, de um comportamento do cuidado, porque somente determinados grupos tiveram benefícios e privilégios em relação a essas conquistas. Não foram conquistas pensadas para o todo e somente conquistas voltadas para um determinado grupo social. E isso gerou, então, desequilíbrio aí nas relações, desigualdades entre determinados grupos, em determinados países, né? E ele, então, fala sobre os arquétipos, né? As pessoas que são consideradas referências neste tipo de comportamento, que é o comportamento do paradigma da conquista. Então ele diz, por exemplo, dois personagens, né? O Alexandre o Grande, por exemplo, que foi um grande conquistador, conquistou um vasto império, e o Napoleão Bonaparte, por exemplo, também, que é um dos arquétipos da conquista, né? Mas ele vai também nos mostrar os arquétipos, né, as figuras importantes que podem nos mostrar a importância da solidariedade, a importância da cooperação, a importância da ajuda entre as pessoas. Então ele também nos mostra os arquétipos do paradigma do cuidado. Né? Inclusive ele diz que a sociedade precisa passar do paradigma da conquista para o paradigma do cuidado. E isso é uma questão de sobrevivência para todos, como sociedade. Então ele diz ali que, por exemplo, Martin Luther King, né, que lutou contra o racismo, Mahatma Gandhi, que conseguiu aí grandes benefícios para a Índia, né, com o princípio da não violência, e ele conseguiu aí grandes benefícios e conquistas para o povo da Índia. Também Madre Teresa de Calcutá,
com, né, uma grande referência em relação à solidariedade. Então, é importante, né, trabalhar esses elementos, né, a gente poder analisar e fazer uma comparação entre o paradigma da conquista e um novo paradigma emergente e urgente também, como sociedade, como questão de sobrevivência, que é o paradigma do cuidado, né? O cuidado como um todo, o cuidado com as pessoas mais necessitadas, o cuidado nas relações entre as pessoas, né? O cuidado para que a gente não tolere mais, né, o racismo, a violência contra a mulher, não tolere mais os princípios de exclusão, né, que determinados grupos acabam vivendo, né? E eu trouxe um livro aqui, então, este livro é o de um autor chamado Leandro Sequeiros, e ele fala justamente educar para a solidariedade. Tá? Aqui não ficou um pouco... aqui aparece bem. Ó. Educar para a solidariedade, Leandro Sequeiros, e ele fala, então, da importância do professor, a importância do educador, para que ele possa desenvolver isso em sala de aula, desenvolver os princípios de solidariedade, incentivar, realizar atividades que desenvolvam, então, os princípios de cooperação, né, de ajuda entre as pessoas, para que a gente possa, então, construir uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa e mais igualitária. Então, ele diz assim, na página 17, ó, para uma nova cultura educativa solidária, necessitamos de professores solidários, professores que formem a si mesmos e a outros, para que, mais do que memorizar informação, tomem uma atitude diante da situação injusta do mundo e não aceitem a cultura da cegueira e do esquecimento. Então, muitas vezes a gente trabalha aí conteúdos, né, ao longo do ano, mas os conteúdos têm que estar sempre vinculados aí a esta ideia, né? Não adianta a gente instruir as pessoas para que sejam boas tecnicamente, né? Então não adianta ter lá um bom engenheiro, um engenheiro que tecnicamente é uma pessoa muito boa naquilo que ele faz, mas se ele também, por exemplo, distrata lá o seu funcionário, ou se ele promove violências também, né? Se ele promove preconceitos. Então não adianta a gente formar pessoas para que sejam somente bons profissionais em suas áreas, mas que sejam também pessoas capazes de ter um olhar mais amplo e poder perceber também as necessidades das pessoas como um todo, né? E que também possam promover aí princípios de democracia, princípios de direitos, né, dos direitos humanos, e que haja, então, uma visão mais ampla sobre as relações também, né? Depois, aqui na página 62, ele diz assim, ó, ele fala sobre as dimensões da cultura da solidariedade, né? E eu vou ler uma das dimensões aqui que está relacionada ao campo da educação, tá? Então diz assim, ó, pessoas solidárias. A cultura solidária somente pode nascer de uma nova maneira de viver, satisfazer as próprias necessidades e de relacionar-se com outras pessoas. É uma nova ética das relações humanas, do estilo de vida, do não consumismo, é o estar com, não só com a mente, mas sobretudo com a vida e com o coração. É uma nova... É o estar... do ponto de vista didático, é necessário educar para outros valores que deem sentido à própria vida e que não sejam baseados no individualismo, na competitividade e no ter. Por isso, é muito importante o estilo de vida dos professores e da instituição de educação. Né? Então, depois aqui na página 63 também, ele diz assim, ó, o problema da solidariedade não é um problema de falso moralismo,
ou consciência pesada, do rico que sente pena do pobre, né? Não é isso. Não é para ser tratado como beneficência. É um problema de justiça. A verdadeira cultura da solidariedade deve mostrar que a injustiça estrutural fixa suas raízes no mundo, dos valores da poderosa cultura ocidental, que vai se impondo como mundial para todos, com pretensões de exclusividades. Então, ele dá um valor aqui para a questão da justiça, né? Que a solidariedade, um mundo voltado para a solidariedade, uma educação para a solidariedade, ela é uma educação, então, que busca sempre mostrar, né, essas injustiças que ocorrem, essas exclusões que ocorrem na sociedade, e que a gente, então, possa formar pessoas melhores, pessoas que possam ser mais tolerantes, pessoas que possam abraçar aí a diversidade, porque o mundo ele é diverso, as culturas são diversas, as pessoas são diversas, cada pessoa tem a sua própria história de vida pessoal e deve ser então valorizada. Certo, gente? Então, deixo aqui o meu abraço para vocês e muito importante então esta reflexão aí sobre a cultura da solidariedade, educar para a solidariedade então. Certo? Então, um grande abraço para vocês e até um próximo vídeo aí.